Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro episódio do Saúde 360, o primeiro podcast do Saúde 360, que é um projeto idealizado para mulheres, para a gente tratar de assuntos relacionados à saúde da mulher, aquela mulher que já passou dos 40 e enfrenta inúmeros desafios. E para isso, a gente reúne uma série de profissionais com expertise nessas áreas que vão ajudar muitas de nós a enfrentar esses desafios. E hoje a gente está aqui para gravar esse primeiro episódio com 3 mulheres excepcionais que vocês vão adorar conhecê-las. Vou apresentar aqui para vocês. A gente vai passar 1 hora aqui conversando sobre um assunto muito importante. Então, nós temos aqui a doutora Bárbara Uzel, dermatologista, especialista pela SBD. Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em gerenciamento do envelhecimento. Temos aqui a nossa querida Márcia Flávia, educadora física, especialista em fisiologia, em emagrecimento, né? E longevidade. E a doutora Tatiana Evaristo, endocrinologista, também especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é focado, seu trabalho focado aí para a saúde da mulher 40+. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que não tem como a gente não passar por essa fase, né? Que é a menopausa. Algumas mulheres sentem mais esses efeitos e outras menos. E é para isso que elas estão aqui, para falar para a gente como que isso acontece, como elas identificam, né? Todo esse processo do climatério e menopausa junto às suas pacientes. E a gente vai começar com a doutora Tatiana. Quais são os primeiros sinais? Como a gente identifica? Quais são as queixas, doutora Tatiana? Bom, para começar, é o que você falou, né? Que o climatério, ele é único para cada mulher. A gente fala, os primeiros sinais e sintomas, eu posso falar alguns aqui, e a quem está assistindo pode falar, não, mas eu não senti nada disso, o meu foi diferente. E é assim que realmente acontece. Mas se eu fosse enumerar aqui os primeiros sinais que eu vejo no dia a dia, eu diria que a insônia, ou seja, muitas vezes, principalmente aquela mulher que dormia muito bem e de repente ela começa a falar: Nossa, meu sono mudou. Para quem já dormia mal, ela não consegue ter essa percepção. Mas para quem dormia muito bem, ela fala: Nossa, que estranho, ou eu estou tendo dificuldade de pegar no sono, ou eu estou acordando no meio da noite sem nenhum motivo. E outra alteração que eu vejo muito comum é a irritabilidade. Uma alteração de humor sem uma causa que justifique. Ou ela simplesmente está irritada durante o dia, sem paciência, que normalmente sobra para o marido e para os filhos. Quem convive mais. Quem convive mais. E ela fica se achando esquisita. Nossa, não está acontecendo nada no meu trabalho, nada que justifique isso. E a outra queixa que eu vejo muito comum, que aí acho que a Márcia deve ver no dia a dia, é a dificuldade de perda de gordura corporal. É aquela mulher que fala: Nossa, eu não mudei muito o que eu como. Antigamente eu fechava a boca uns 3, 4 dias, eu secava ali 1 quilo, e agora eu vejo uma dificuldade de perda de gordura e uma dificuldade do desempenho na atividade física. Sou eu Então, todinha. Então, a mulher, em resumo, eu acho o seguinte: se eu vou, é aquela mulher que se conhecia muito bem antes, por isso que eu falo muito para as mulheres, a gente não tem que focar muito no climatério, é focar no nosso dia a dia. As mulheres que têm menos de 40, elas precisam se conhecer. E o ciclo menstrual fala muito sobre elas. Aquela mulher que sabe o ciclo menstrual dela, o dia que ela está de TPM, o dia que não está, que ela se conhece, ela tem um autoconhecimento dela, a gente só sabe o que é o errado quando a gente sabe o certo. Então, se ela sabia como ela era antes, ela vai perceber o diagnóstico é ela que dá para a gente. Ela chega e fala: Doutora, eu tô esquisita. E eu diria que as mulheres pós-40 têm que ficar sempre atenta a isso. Porque pós-40, tudo pode acontecer daí para frente. Existe menopausa precoce? Existe. Mas elas são as exceções. A regra é, a partir dos 40, anota o ciclo menstrual, faz um diáriozinho, se conheça, se perceba, que aí e procure ajuda quando for necessário. Até porque
O climatério inicia até 10 anos antes da menopausa, né? Exatamente. É o que a gente chama de. Antigamente, a gente esperava a menopausa, ou seja, um ano sem menstruar, para entrar com o tratamento. Infelizmente, alguns médicos ainda têm essa percepção, que é um grande erro, né? Porque, exatamente, a mulher vai sofrer 10 anos indo para o psiquiatra, E psicólogo. era o que eu ia falar, que muitas vezes a mulher fica irritada, e aí o que que acontece? Ela vai para onde? Começa a tomar remédio para Exatamente. depressão, para ansiedade, e que acaba dificultando ainda mais. É Exato. porque um dos sintomas também comigo aconteceu, de uma indisposição também, uma fadiga, um Exato. cansaço, uma falta de vontade de fazer atividades que você sempre teve muita disposição para fazer. Chega a ser até uma depressão, É, né? que a gente Parece, confunde muito com uma depressão. Então, Exatamente. assim, eu sempre fui uma mulher muito ativa, de um humor muito positivo. E eu me via assim, parecendo que eu não gostava mais do que eu fazia. E que não era verdade. Quando eu fui fazer. E esse Uhum. diagnóstico em mim foi exatamente assim. Foi retrospectivo. Quando eu fui ver, Isso. tinha 5 anos que eu estava me sentindo muito diferente, sem perceber. Que era já uma transição menopausal, que já era um climatério. Isso que você Então, falou, Bárbara, é super importante. A gente tem que fazer um diagnóstico não tão retrospectivo assim, né? A gente não tem que dizer, nossa, eu estou um ano sem menstruar, caraca, é menopausa, né? A gente tem que olhar de forma ativa, no nosso dia a dia, tem alguma coisa esquisita, está afetando o meu dia a dia, eu tenho que buscar ajuda. Passou dos 40, então, procura ajuda, que é a melhor né? fase, né, para Isso, começar a cuidar, né? Você começa a cuidar muito antes do que exatamente. entra. E fica mais fácil para você ter menos sintoma, né? Exato. É passar por ele, por esse climatério, de forma bem mais tranquila, Branda, né? né? Começar a reposição hormonal um ano pós não menstruar é um erro, né? É um mas é que grande às erro. vezes a gente confunde também esses sintomas com a correria do dia a dia. Às vezes a gente está tão Sim, cansada fazendo as coisas, as nossas atividades habituais, que a gente não para perceber, a gente atribui à insônia, ao sim. trabalho excessivo, né, a preocupação com a família, com os filhos. Então, é muito E- difícil na correria, no dia a dia da mulher, com tantas atribuições, você parar e fazer isso. Parar um pouquinho e ver que você mudou o padrão que você era da sua saúde, né? E Isso. separar o joio do trigo. O que que é o meu padrão de saúde, o que que é a correria real do dia a dia. Então, eu acho que muito, a mulher tem que realmente, a partir dos 40 anos, parar e prestar atenção na sua saúde global, Se né? E conhecer, né? se conhecer, né? Agora, uma pergunta, doutora Tati. Você falou assim, essa questão, quando a mulher, ela vai para você, por exemplo, aos 40, e quando ela vai para você após um ano já sem menstruar, existe uma dificuldade? É mais, o que que acontece? É aquela coisa, a janela de tratamento de reposição hormonal é até bem flexível, né? A gente fala até 10 anos pós-menopausa, ou seja, Hum, a gente fala menopausa, para quem não sabe, a menopausa é quando é uma data de aniversário. Ou seja, eu estou um ano sem menstruar, eu considero que se foi hoje, então hoje eu considero que eu estou na menopausa. Então, a reposição hormonal ela pode ser iniciada, a janela, né, para iniciar até 10 anos pós-menopausa. 10 anos antes e 10 anos após, então. É, Fica a mais ou menos. grande questão é que não é que ela não possa iniciar a reposição, vai dar tudo certo, a gente inicia a reposição com ela. A grande questão é o tempo que foi perdido para ela de qualidade de vida, de anos, Uhum. né? Então, Hum, por que sofrer tanto de indisposição, cansaço, fadiga, irritabilidade? O que que ela deixou passar aí, né? O que que ela deixou de prejuízo, não só para ela, para a família dela, para o trabalho dela, porque não foi feita uma reposição de forma adequada, uhum. E né? para outras Então, questões de saúde também, né? Porque tem outras Isso, questões além dessas, né? A gente sabe que a Tati vai falar muito melhor do que eu, mas da prevenção de eventos cardiovasculares, né? E do envelhecimento também, que conta, exatamente. isso faz osteoporose. muita diferença, E a né? Com o gordura envelhecimento. visceral? Eu acho que a gordura visceral é um ponto que pega muito. Aquela mulher que ela deixou o climatério realmente pegar ela de uma forma em que ela começou a mudar a composição corporal dela e que tem uma gordura visceral importante, a gente sabe que o hormônio contribuiu muito. É lógico, né? Sempre com atividade física, alimentação. Acho que todas Sono. nós aqui, a gente sabe. A Bárbara na dermatologia, a Márcia na parte de educação física. A gente sabe que
tudo, todo o profissional que a gente vai, que vai falar em saúde, a gente fala que nada substitui o básico, nada. Então, é aquele quarteto, né? É o que eu como, o que eu treino, o que eu durmo e como eu controlo o meu estresse. Então, esses 4 aí é tudo. E isso vai repercutir em tudo, né? Agora, na sociedade que a gente vive, né, dessa correria cada vez maior, o estresse é um fator bastante importante, né, nessa composição aí, né? Então, eu faço acompanhamento aqui com a Márcia e eu chego lá, ela fala: Como é que tá o estresse? Você tá estressada? Você tá, tá dormindo? Você tá acordando descansada? E aí você vai respondendo ali, aí, você não tá estressada. Então, assim, eu falo para ela, nesse momento eu não estou, mas assim, é quase impossível. E esse é um componente super importante, né, Sim. nessa avaliação, né? E como isso impacta nessa questão até de você avaliar se tá ou não tá no Sim. climatério, entrando na menopausa, né? E eu E, queria fazer uma outra e pergunta. É, o sintoma mais comum que a gente escuta, né, as mulheres falarem que começa a desconfiar que está na menopausa são os famosos fogachos, os calorões ali. Que eu senti, eu acho que já há uns 6 anos atrás eu comecei a sentir, mas assim, era muito esporádico. Mas a primeira vez que eu senti, eu lembrei, será que, que tô, né? Mas depois disso já tive um outro filho e tal, mas assim, tem sido cada vez mais frequente. À madrugada, uhum, todo mundo coberto lá e eu, morrendo de calor. É realmente o primeiro sintoma que a gente não. pode desconfiar que está Na tentando? maioria das vezes não é o primeiro, ele é o mais famoso, né? Mas os Sim. fogachos, eles não, normalmente não são os primeiros sinais, não. Mulher que sente, a gente tem que ver o que é diferente, fogacho de calor, né? Então, o fogacho, ele é bem típico. Não sei se algum de Eu vocês senti. sentiu o fogacho, né? Ele é uma onda Eu senti. mesmo. Ele sobe, ele às vezes dá uma vermelhidão, dá um Sudorese, sudorese, uma sudorese nessa que, parte que, aqui. que sobe, né? É, E às vezes tem paciente que às vezes eu vou cumprimentar e fala, não, doutora, não cumprimenta agora porque eu acabei de ter um fogacho. E a gente vê que ela tá bem vermelha, ela se sente o quê? Pegajosa, Pegajosa. né? Não, eu não tive. Você não teve, ó, tá Não, eu não aí. tive. A gente tem, eu acho, que a gente sente mais calor. Isso. Não sei o que que acontece, tá? A gente pode explicar, mas a gente sente mais calor. E eu senti uma mudança no padrão, até enquanto eu ainda tinha, ainda ciclava normal, eu senti uma mudança no meu padrão de ciclo menstrual. Por exemplo, eu suava muito entre as pernas, que não acontecia quando eu era mais jovem. Essa mudança eu percebi, mas esse fogacho clássico eu não tive, por exemplo. isso acontece devido à alteração, Tati deve falar isso em relação a isso, mas a alteração principalmente do estrogênio, porque ele é um termostato, Termorregulador, é. Isso. E com a alteração acontece esse calor, esse fogacho. E eu tive, foi uma das questões que eu percebi que eu estava entrando no climatério. Eu falei, meu Deus, com 45 anos, foi isso. Foi a irritabilidade, como a Tati falou, acordar no meio da noite, que o meu sono sempre foi muito bom, e o calor, principalmente o calor noturno. Falei, gente, e suada. Eu falei, gente, eu não sou de transpirar tanto. Uhum. Aí eu falei, pode saber. E aí eu já procurei essa questão da reposição hormonal, e eu posso dizer que, nossa, foi maravilhoso. É Salvou, viu? outra vida, É né? outra vida. É Márcia pré-reposição e Márcia pós-reposição. é verdade. Agora, aquilo que a gente falou do estresse, acho que é importante porque repercute em tudo, né? Eu acho que não adianta usar o melhor bioestimulador de colágeno que a gente tem, né? E se a pessoa é estressada, é incrível, porque o estresse, ele é inflamatório. Ele é É, super inflamatório. Eu sei que a gente não consegue viver no mundo de hoje sem estresse, sem correria, né? Nós mulheres, a gente corre muito, casa, trabalho e tudo. Mas a grande questão é como a gente gerencia esse estresse. exatamente. A É o gente que não eu. está imune aos problemas que acontecem com a gente, mas como a gente responde a ele é totalmente diferente. Então, esse exercício de como eu respondo ao meu estresse, a minha demanda, ela é super importante. Porque eu falo muito para minhas pacientes, não é só usar o hormônio, ou via gel, adesivo, implante. Esse hormônio vai ser metabolizado e o estresse é inflamatório. Ele É, inflama mais do que, muitas vezes, uma gordura corporal aumentada. As pessoas têm essa noção, os pacientes têm essa noção do estresse como uma coisa abstrata, Isso. emocional.
né? Eles não Uhum. veem o estresse como uma questão física, né? Como uma questão metabólica, endócrina, que Exatamente. gera ali a produção de um monte de Isso. neurotransmissores, de fatores que vão realmente levar à produção aumentada de cortisol, que é um hormônio que vai gerar uma cadeia ali de substâncias extremamente, como a Tati falou, inflamatórias, que vai refletir, inclusive, no envelhecimento acelerado. Então, isso é comprovado cientificamente, tem Certeza. artigos mostrando. Então, quando o paciente fala assim, ah, doutora, mas é estresse, eu estou estressada. Estresse é uma resposta orgânica. Então, a gente precisa aprender a gerenciar, porque, é como a Tati falou, quando o paciente fala assim, e a pele é um órgão de resposta ao estresse muito intenso, de doenças que são relacionadas a estresse. E é O o maior envelhecimento órgão, é uma né? delas, é uma das manifestações do estresse, mas outras doenças também. E quando o paciente chega com alguma doença que é manifestação de estresse, a gente passa uma receita cheia de medicamentos, né? E eu falo assim, olha, você vai gastar um dinheiro para comprar toda essa medicação. Mas se você não controlar esse estresse, Não, esse exatamente. valor aqui você vai gastar à toa, porque você causa o fundamento da sua doença é o estresse. Doutora, e como eu trato o estresse? O tratamento do estresse não sou eu que vou passar para você, é você que tem que se autoconhecer, é um exercício de autoconhecimento, porque o estresse que existe não vai deixar de existir. Quer ver Você precisa meditar. Aí a gente tem uma série de opções para dar para o paciente, mas que depende muito mais dele do E que eu, da e eu gente. pergunto para você, Bárbara, naquela lista que você passa, não tem muitos que são anti-inflamatórios, antioxidantes? Claro, Muitos. é. E a gente sabe que o estresse é inflamatório, a comida que a gente come é inflamatória, né? Algumas Sim. processadas. Então a gente vê, adianta, lógico que vai ajudar muito os cremes, o skincare, tudo. Mas se a gente está o tempo inteiro inflamando o nosso corpo com estresse, alimentos processados, sono ruim, Ou até mesmo atividade física, porque atividade com física, certeza. eu falo que ela é um remédio. Então, ela tem a intensidade exata para cada um. Se você coloca a mais, vai prejudicar. Se coloca a menos, não vai ter o mesmo efeito. Então, se você está em nível estressado, está estressada, e você aumenta o seu exercício, o que que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda o estresse. E o que que vai acontecer se para quem quer emagrecer? Vai engordar. A pele, a pele também vai ficar, vai sentir esse mesmo efeito, a parte hormonal também. E Exatamente. o estresse, ele afeta tudo, né? O estresse, ele afeta o sono, que afeta o intestino e E vice-versa. Então, a gente tem que fazer esse trabalho global, multidisciplinar e esses pilares, como a Tati falou, o sono, o exercício físico, a alimentação, o emocional, que é o gerenciamento do estresse. E aí a gente consegue realmente resultados fantásticos. estresse alto aumenta o cortisol, né? Que não deixa ganhar músculo. O Não deixa ganhar cortisol muito barra. músculo e, além disso, aumenta a gordura. Exatamente. Então, assim. E mancha a pele. ima- Mancha a pele. É o combo perfeito. Como é que vocês percebem, Márcia, as manifestações, esses primeiros sinais, né, do climatério e menopausa nos seus alunos, por exemplo, suas alunas na academia? Existe algo assim que você olha e fala, começou o processo, queixa ou algo que é visível para você? Tô mais cansada, não consigo fazer mais a mesma intensidade, a mesma coisa que eu fazia antes. Meu sono, não tô conseguindo dormir direito. É, tô mais irritada, como a Tati falou. Os fogachos, eu não tô conseguindo. Às vezes você tá fazendo exercício e aí começa aquela agonia. Então, aí a gente já sabe. Você já procurou a endócrino? Já tá fazendo uma reposição? Um dos primeiros Isso é. sintomas que eu tive também foi isso, foi perda de massa muscular. Eu sempre fui muito boa de massa Flacidez. muscular. E sempre tive dificuldade de manter o peso. E o primeiro ano do meu climatério, talvez da menopausa, porque na verdade eu não tenho muito esse critério porque eu fiz esterectomia, então eu não sei exatamente quando eu entrei na menopausa. Mas foi a perda absurda de massa muscular. Eu achei que eu tava magra, falei assim, nossa, que maravilha, eu tô magra. Eu comia e não engordava. Falei, nossa, que ótimo, eu tô magra. Não era, eu tava murchando. Eu perdi massa magra. Durante um ano eu fiquei muito magra. É a Só famosa que era, sarcopenia. só que era sarcopenia, era perda de massa magra. E depois, quando eu fui recuperar, eu recuperei o quê? Gordura. Então hoje eu tô correndo atrás de perder a gordura e recuperar massa muscular. Só que é muito mais difícil você recuperar massa muscular depois, né? Sem Exatamente. reposição.
E essa questão aí que você falou, Bárbara, é importante porque muitas mulheres no climatério, elas muitas têm uma história de restrição alimentar intensa, aquelas dietas malucas. Então, elas começam a achar que isso vai funcionar pós-climatério. E eu falo que é um tiro no pé. Restrição intensa pós-climatério é um problema que a gente tem que virar a chave dessas mulheres e dizer o seguinte: não é comer pouco, é comer melhor. É comer certo. É comer certo, porque a gente tem que começar a pensar que a massa muscular para ela é algo assim, é difícil de conquistar e fácil de perder. É. E a maioria das mulheres que chegam para mim, elas chegam com carência muscular. E aí Exato. eu falo para elas, olha, a gente tem que acabar com essa carência e criar a nossa poupança. Que depois dos 40 anos, a cada 10 anos, você perde de 1 a 2 quilos de massa muscular. Então, você diminuiu a carência. Se você tem 50, vamos aumentar mais 2 quilinhos de massa muscular para você ter sua poupança. É fácil? Claro que não, exige disciplina. Uhum. A E os, gente tem que ter os detalhes. isso. E os nutricionistas, às vezes, mandam até as mulheres pós-climatério comer um pouco a mais, né? Com qualidade, lógico, não é comer processado. Uhum. E elas falam, mas doutora, aquele nutricionista lá que a senhora me mandou comer muito. Daquele jeito eu vou virar uma bola. Eu falo, se você estiver fazendo atividade física, isso não vai acontecer. Não Ele fez acontece. certo porque ele está pensando na sua massa muscular. Então, não faça, coma mais. Eu Até falo muito para elas, não porque tenha medo de comida. Você tem que ter comida medo de boa, comida ruim. é, Comida boa, tem que comida de comer. verdade, até porque massa muscular é tecido ativo. Isso. E assim, 40 gramas, para a gente ter uma ideia, 40 gramas de músculo equivale a 40 gramas de músculo equivale a aproximadamente 472 quilocalorias. Então, por exemplo, se a pessoa chega lá com 5 quilos de carência muscular, o que que isso significa? Essa pessoa, ela deixa de consumir aproximadamente 500 calorias no dia. Imagina isso ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Ela Uhum. vai comer e só vai engordar. Isso. É um E aí, o que que problema. tem que fazer? Aumentar a massa muscular. Isso. Agora, para aumentar a massa muscular, porque as pessoas acham assim, as pessoas acham, ah, Márcia, eu já quero chegar na academia e já quero fazer musculação. Se você não tiver com o seu corpo dentro da normalidade, você não vai aumentar. Pelo contrário, você vai diminuir mais a massa muscular e vai aumentar a gordura. Às vezes, eu também peço os exames. Tá desregulado, ferro, tá com anemia, ou a parte hormonal tá desregulada, tem que organizar. Porque senão a gente não aumenta a massa muscular. Ou se aumenta é com muita dificuldade. E às vezes o paciente chega no consultório reclamando que tá com flacidez, né? Quer tratar com bioestimulador de colágeno. E aí fala, doutora, olha só, minha pele tá muito flácida, eu treino a menopausa e a pele tá flácida. E quando você vê, a flacidez não é de pele, falta músculo, ou não é só de pele, Uhum. né? E aí a gente tem que explicar isso pro paciente, falar assim, olha, a flacidez, tem camadas, assim como você envelhece o rosto, em camadas no corpo é a mesma coisa. Então a gente vai tratar a flacidez da pele, mas você só vai perceber uma melhora se você tratar o conjunto. Então precisa tratar a camada muscular também. Então os pacientes também eles têm essa confusão, porque um dos grandes sintomas da menopausa também, um dos primeiros, é a mudança na textura da pele, né? Essa flacidez, essa perda de turgor, essa perda de elasticidade, Tônus. de tônus, e vai junto o músculo. Então o paciente vê tudo. E há um descolamento, né? Quando a gente é jovem, tá tudo compactado. A pele tá colada na gordura que tá colada no músculo. Quando você envelhece, descola tudo, solta tudo. As camadas, né? E aí você vê aquela coisa toda solta. E o paciente, ele confunde, ele acha que se ele É fizer ladeira uma abaixo, né? injeção de bioestimulador de colágeno, ele vai ficar todo durinho, né? Então, na verdade, não existe tratar só a pele. Existe o tratamento global, né? Então, é por isso que quando o paciente chega no nosso consultório, a gente fica torcendo muito nessa faixa etária que ele possa fazer a reposição, que ele seja um candidato à reposição hormonal, porque quando a paciente não é candidata à reposição hormonal, quando ela tem alguma contraindicação, é muito mais difícil a gente conseguir uma resposta adequada. Não é que não vai acontecer, mas é muito mais custoso, é muito mais demorado, né? Muito mais, a resposta é muito menor do que a paciente que efetivamente faz a reposição. Exige dela muito mais Muito disciplina, mais né? A mulher disciplina. que não. Porque o hormônio, na verdade, a reposição hormonal, ela é para o que você faz, você ver melhor resultado.
né? Eu digo que a Uhum. reposição hormonal ela não emagrece. A reposição hormonal não te dá músculo, a reposição hormonal não te dá colágeno. Ela não faz nada disso com você. Mas ela faz com que, ó, eu tô malhando, eu vejo um resultado melhor na minha academia, eu tô ganhando mais musculatura, Eu eu tô melhorei minha disposição. eu melhorei minha disposição, eu estou indo na dermatologista, eu vejo que minha pele está outra. Ou seja, o resultado de tudo que ela faz é mais visível, é mais real, é mais concreto. Então, Então, é aquela coisa, a reposição hormonal faz com que você veja o resultado do que você faz. então assim, a verdade mude seus hábitos e faça reposição hormonal, Isso. né? Eu falo que é a cereja do bolo, né? Mas o bolo é aquele beabá que a gente sempre fala. Dieta, sono, exercício, controle de estresse. Aí a cereja do bolo ou a base, né? Na verdade, ele que nem a cereja do a bolo, é a base. base. Porque a base, ou seja, Se não sem tiver ele, também, se não tiver estruturado, não não vai vai. também. Isso. É o conjunto, É o né? conjunto. A gente vive Exatamente. numa época de muito mais longevidade. A gente tem, né? A Uhum. nossa biologia mudou, né, Tati? Assim, as pessoas vivem mais tempo e, E e se tiver bons hábitos, bons hábitos vão melhores. viver melhor. Mas acontece que também a gente precisa estimular nossas células. Eu falo com relação a colágeno, bioestimuladores de colágeno, que as pessoas querem muito. Eu falo assim, aos 30 anos, as nossas células produtoras de colágeno pensam que podem se aposentar. Então, elas falam assim, nossa, já trabalhei muito, até 30 anos vou me aposentar. Só que não tem um plano de previdência, né? Que vai garantir o colágeno até os 80 que a gente vai viver, os 100 que a gente vai viver. Então, o que a gente tem que fazer é fazer uma previdência para isso. E a previdência é isso, são os bons hábitos, é a reposição, é a boa alimentação. Então, o que a gente faz é chegar para essa célula e falar assim, toma aqui, ó, eu fiz uma poupança para você continuar trabalhando. Você tem que continuar trabalhando até mais tarde para poder lá na frente eu aproveitar isso. Então, a gente tem que ter os bons hábitos para fazer essa poupança funcionar e garantir para a gente uma aposentadoria mais tarde. Porque se Uhum. você não faz essa poupança no tempo certo, quando você efetivamente precisar, essa célula vai estar totalmente desgastada. Então, você precisa acordar suas células. E quem acorda isso, quem mantém isso, exatamente é a reposição, é o bioestímulo de colágeno, mas é a boa alimentação, é a atividade física. Então, é a gente pensar nisso. Assim como a gente faz investimentos com dinheiro, a gente tem que fazer investimentos com a nossa É a nossa saúde. a É a nossa poupança. 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 É comum você receber no seu consultório as mulheres que chegam, assim, pessoas que não tinham hábitos saudáveis, ou seja, nunca cuidaram muito da pele, chegar nessa fase querendo um milagre, assim. Assim, graças a Deus, a gente tá vivendo uma geração de mudança, assim. Eu percebo hoje as pessoas mais preocupadas, né? Hoje é mais raro ter alguém que tem péssimos hábitos e querem milagres. Eu acho que a gente já tem uma geração bem mais Uhum. educada. Mas, assim, é mais comum as pessoas realmente não se atentarem para o que está acontecendo. Eu falo que a gente tem que ter uma busca ativa, sabe? Sim. É um quebra-cabeças que a gente tem que mostrar para as pacientes que aquilo é um sinal de menopausa. Então, muitas vezes, eu falo que é muito raro chegar no consultório um Quais são os paciente. sinais, assim, na dermatologia que a É gente... raro no consultório de dermatologia não ter uma paciente que se queixa de queda de cabelo e unha fraca, né, Tati? Na, Ixi. na endócrina também, né, Tati? Queda de No final da cabelo é um consulta, problema. sempre a paciente fala assim: ah, doutora, eu tô com queda de cabelo e unha fraca. Mas muitas vezes essas mudanças são realmente os primeiros sinais de uma menopausa. É a mudança, às vezes não é uma queda, mas é uma mudança na textura do cabelo, que ele não fica mais. Ele era viçoso, ele era um cabelo hidratado, que facilmente se hidratava, e ele começa a, mesmo com todo cuidado, não ficar mais hidratado, um cabelo que não né, perde o viço, fica a gente chama, né, fica assim, Uma uma bucha. palha, né, uma palha de cabelo, a unha começa a ficar muito frágil, independente dos exames estarem todos normais, né, as Uhum. vitaminas estão normais, o ferro está normal, e aquela unha está frágil, e a pele que muda o padrão, então era uma pele que era mais oleosa e passa a ficar mais seca, é uma pele que não tinha acne e passa a ter acne na mulher adulta, que não tinha um acne antes, então são pequenos sinais de mudança, como a Tati falou. Você precisa se conhecer. Você era de um jeito e a pele passa a ter outro. Os poros que começam a ficar muito abertos, a oleosidade começa a ficar diferente na pele. Às vezes a pele era mais normal e fica mais oleosa, com poros mais abertos. Então a gente precisa fazer uma busca muito ativa.
Mas hoje no consultório de dermatologia eu busco mais os outros sintomas não dermatológicos do que só os dermatológicos. Às vezes o Uhum. paciente chega com essas queixas assim inespecíficas de pele, uma flacidez maior, e eu começo a perguntar as outras coisas, a insônia, que a Tati falou, a irritabilidade, porque eu falo assim para os pacientes, quem separa o paciente em partes para estudar é livro de medicina, porque a gente não consegue dar conta de tudo. Mas o paciente é uma coisa só. Então, eu não posso dar diagnóstico de menopausa só com a pele ou só com sintomas endócrinos. O paciente é uma coisa só, né? Essa questão Então, mais holística, integrativa também, que hoje mudou também, é é fantástico, muito né? importante, né? Então, a gente tem que olhar o lado psicológico. Às vezes eu pergunto, como é que tá o casamento? Tá tudo bem? Você tá bem no casamento? Porque às vezes é uma questão ali, né, da libido, é uma questão da irritabilidade com o marido. Então, não é só a pele. Às vezes a pele é a ponta do iceberg e você tem que perguntar tudo. Então, hoje, até por uma experiência própria, isso te dá uma maturidade de você olhar o paciente como um todo. Então, eu não vejo mais meu paciente só como pele, assim como eu tenho certeza que a Tati, quando faz a investigação endócrina dela, ela também fica atenta aos sinais de pele da paciente, né? E aí você referencia. Eu não sei fazer reposição hormonal, a paciente da fase do climatério da menopausa, ela precisa de uma equipe multidisciplinar. Ela precisa, Com ela não pode certeza. ser atendida por um profissional só. Né? Então, ela necessariamente precisa de um endócrino, muitas vezes de uma psicóloga, muitas vezes de uma pessoa fundamental a parte da educação física, muito, muito importante a parte alimentar e muito importante também, às vezes, um psicólogo, né? Porque às vezes é muito estresse, é família que está desestruturada, nem sempre está estruturada, que piora, né? Às vezes o marido não está preparado para essa fase. Então, eu acho que a gente tem que ver o paciente como um todo. Até para o resultado ser bom, né? Porque às vezes fala assim, nossa, eu fiz o bioestimulador tal e não vi resultado nenhum, doutora. Acontece isso, porque às vezes ela focou ela queria todo o resultado naquele bioestimulador de colágeno, ela queria todo o resultado na reposição É hormonal. o mais fácil, né? Ver o É, externo, É, né? Sim. e não é isso, né? Aquilo que a gente falou. Eu sei que a gente vive num mundo de muitas notícias, a gente passa muito conhecimento em rede social, coisa que há alguns anos atrás isso não existia. Mas, ao mesmo tempo, existem informações que não são tão verídicas. Existem, infelizmente, profissionais que geram essa ideia do caminho mais fácil, do atalho, e que muitas pessoas pegam essa ideia. E essa ideia, infelizmente, ela não se mantém. Porque é aquela mulher que fala assim: eu botei o bioestimulador, não deu certo, eu fiz a reposição, não mudou nada a minha vida, mas ela não mudou nada na vida dela também. É uma mulher que ela não se alimenta bem, ela dorme mal, ela bebe bebida alcoólica quase todo dia, ela tá mal no casamento, ela tá se sentindo triste porque os filhos saíram de casa. Ou seja, nunca coloque todas as fichas em uma coisa só, porque a gente não é uma coisa só, a gente é muito mais complexa, né? Então a gente tem que realmente ver um todo. Às vezes essa coisa da gente atribuir, né? Ou esperar de uma única providência um resultado, uma única fonte, né? uma única É igual fonte. investimento. É, É. tem muito a ver com o emocional, né? Você coloca, atribui, não, vou fazer a minha reposição hormonal e daqui isso vai melhorar tudo. Mas tem um monte de outras coisas acontecendo aqui que não vai permitir até que aquilo que você está fazendo tenha resultado, né? Tenha efeito de fato, né? E assim, eu penso, costumo fazer uma analogia de que essa fase de entrada aí na climatério, menopausa, a gente vive um rebuliço de hormônios, né? Eu fico pensando assim, acho que isso é meio que uma adolescência reversa, né? Ou seja, A puberdade é o contrário. é, E é é verdade. verdade, né? A gente Porque a tá puber... certo fazer essa analogia, Sim, né? porque a puberdade é a fase do não sem hormônio para muito hormônio. Então, é aquela fase em que o adolescente fica, né, fica diferente, Uhum. esquisito, mais irritadiço, né, mais Sim. bravo. Ou seja, ele era acostumado com um tipo de hormônio, um tipo de vida, e houve uma transição. E o climatério é isso. Eu era acostumada com um tipo de hormônio, ciclava todo mês, direitinho, sabia quando eu estava um pouquinho irritada na TPM. Então, a mulher que se conhecia, ela sabia, eu era assim. Aí vem um turbilhão de mudanças que ela fala: Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque Uhum. o ovário, ele não para de uma hora para outra. Ou Ele seja, dá só para sinais. de uma hora para outra os ovários que foram Retirados. retirados. Ou seja, a menopausa cirúrgica. Mas uma menopausa mesmo, o climatério,
É um ovário que ele vai dando sinais, ele liga e desliga. E esse ligar e desligar, eu considero pior, muitas vezes, do que o desligar total. Porque o desligar, liga e desliga, gera uma bagunça nos hormônios, que a mulher começa uma reposição, daqui a pouco ela tem que mudar a reposição dela. É muito Uhum. mais difícil para o médico tratar o climatério, ou seja, a transição menopausal, do que a menopausa em si. Porque a menopausa em si é uma situação estabelecida. Tá ali. Seu ovário ele não entra mais no jogo. Uhum. Se eu faço uma reposição no climatério, o ovário da mulher ainda está em jogo. Então, vai ter mês que ele vai lá funcionar junto com a reposição hormonal que ela está usando. E isso gera, ela sangra, ela fica com hipersensibilidade mamária, ou seja, naquele momento ficou muito, entendeu? Então, assim, Sim. é difícil. Eu falo que eu falo, meu Deus, tem hora que a paciente fala, doutora, quando essa menopausa chega? É mais Porque tenso o climatério do que o próprio período, muitas, né? para algumas mulheres, ela é bem mais difícil. Uhum. Porque é a mulher que sangra às vezes, aí sangra muito. Então, ela começa a, realmente, ela sofre muito na transição. É o que eu falo, cada mulher é de um jeito, E né? a própria reposição não é uma receita de bolo, né, Tati? Então, Não às é. vezes, o paciente chega assim, Você no tem... consultório é muito comum. Doutora, você tá já na menopausa. O que que você usou? Qual é a sua reposição? Eu falo, olha, o que eu usei pode não ser bom para você, porque é muito individual. Então, assim, cada mulher tem a sua prescrição. E você tem Então, que prescrever, avaliar. isso. Prescrever, Isso. Então, organiza a dose, é, avalia. o E que às você tem vezes, que você precisa de uma especialista que trate você, assim como no gerenciamento do envelhecimento, que o protocolo de um paciente não é igual ao da outra, cada um tem uma genética, né? Então isso é muito importante, porque as mulheres elas tendem a querer o que deu certo para a amiga, sim. ela querer usar a mesma coisa, né? E é aquela coisa, como antigamente faziam reposição só pós-menopausa, era um pouco mais receita de bolo, entre aspas. Mas agora a mulher, ela está procurando na transição menopausal, né? Então, assim, naquela fase de oscilação, e uma fase de oscilação hormonal, que é a fase de perimenopausa, ela pode ser totalmente diferente de uma pessoa para outra. Nessa hora, o antecedente dela, o histórico dela conta muito. Então, Uhum. a gente saber que reposição É. dá a ela. E às vezes a gente jura que aquela vai dar certo. Tipo, aquela vai dar super certo para a Márcia, quando chega lá, Márcia, não foi essa para mim. Vamos mudar, né? Uhum. É assim que funciona. Então tem que ter realmente estar bem colado com o médico na transição, para depois, na menopausa, tudo melhora. Uma, Tudo mas melhora sim, não me matem, mas é verdade. Mas na questão também, você falando aí de sintomas, né? Que é comum também, que inclusive eu senti, foi alteração no ciclo. Por exemplo, o meu ciclo era sempre de 28 dias. O meu, ele diminuiu, adiantou, passou para 21. E aumentou o ciclo, O o O fluxo. volume, o volume, o fluxo. fluxo. É. E isso já foi também já um sinal do climatério. Sim, isso é bem importante falar, porque muitas mulheres acham que menstruação sempre tem que estar atrasando, ou seja, falhou a menstruação para ela se ligar que pode ser climatério. É, Mas o ciclo mais curtinho, intervalo entre uma menstruação e outra menor, é um dos primeiros sinais, pois que é. é a alteração mais inicial. Eu tinha um intervalo, por exemplo, de 28 dias, agora eu tenho um de 21 dias, que é o que você falou. Aí é um sinal clássico de início, né, do início da transição menopausal. E estava aqui pensando, mudei meus hábitos, estou na fase aí de transição climatério-menopausa. A reposição hormonal, ela pode ser condição, assim, essencial para melhorar a qualidade de vida da mulher, tanto do ponto de vista, né, da dermatologia para os tratamentos estéticos, como para o desempenho na atividade física. A reposição hormonal, ela é essencial para a gente voltar a ter esse ganho de qualidade nas atividades do dia a dia, ou na própria estética, né, de pele, enfim, melhoria do cabelo, das unhas. Para a estética é o que eu falei antes, né? É uma diferença muito grande a mulher que faz reposição hormonal, a velocidade de resposta e a intensidade de resposta dos tratamentos estéticos da mulher que faz menopausa, especialmente ligados
ao bioestímulo de colágeno, né? Se eu faço a toxina botulínica, que a ação é muscular, paralisar a musculatura, não vai fazer diferença. Mas se eu faço tratamentos para melhorar flacidez, bioestímulo de colágeno, melhora de qualidade de pele, sim. Porque o estrogênio, ele vai fazer isso. Ele é um dos principais elementos na formação do colágeno, né? Na melhora, na melhora da circulação da pele, da vascularização da pele. Ele é anti-inflamatório. Então, assim, tudo isso vai interferir sim na qualidade da pele. Então, faz diferença. Agora, a gente tem alternativas. Existem os fitoestrógenos. A gente não é que a mulher que não faz reposição não tem alternativa nenhuma para ela e ela está condenada ao envelhecimento, não. Mas há uma diferença de velocidade de resposta, de intensidade de resposta. Então, como a Tati falou, ela vai ter que ser mais disciplinada, ela vai ter que fazer, né, mais sacrifícios em relação ao volume de tratamentos, a quantidade de tratamentos, o intervalo de tratamentos. Ela vai ter que ter mais paciência no tratamento dela e mais disciplina. E tem mulher que não pode fazer reposição hormonal, não pode de forma alguma. E ela, um sintoma que ela tem que estar bem atenta é a questão do ressecamento vaginal, né? Porque isso aí pode trazer repercussão para ela lá na frente, que é com infecção urinária de repetição, tudo isso. Então, essas mulheres hoje em dia que não pode de forma alguma usar a reposição, essas a gente ainda libera o uso hormonal via vaginal. Vários estudos comprovam a segurança de usar. Na hora que a gente põe na balança risco-benefício, o benefício supera risco. Então, o uso vaginal desses hormônios e também o laser vaginal. O laser vaginal hoje em dia tem uma resposta maravilhosa. E Então, quais são essas mulheres, Tati, que não podem? Porque isso é uma dúvida muito grande no consultório também. Eu pego muitas mulheres no consultório que elas falam assim: ah, doutora, eu não posso fazer reposição hormonal porque eu tive câncer de intestino, porque eu tive câncer de tireoide, ou porque minha tia-avó teve câncer de mama. Então a gente sabe que hoje esse leque é bem mais estreito, bem né? mais estreito. Então, quem não pode fazer não pode fazer câncer, quem não pode fazer reposição hormonal é quem já teve câncer hormônio dependente. Ou seja, o hormônio contribui para o câncer, né? Então, no caso, é câncer de mama, câncer de endométrio e um tipo de câncer de ovário. Para todos os outros tipos de câncer, não tem nada a ver, gente. Pode fazer reposição hormonal. Então, essa história, doutora, eu não quis fazer reposição hormonal porque eu tive câncer de intestino. Aí eu falo, não, tudo bem. Mas você sabia que câncer de intestino é um dos cânceres que reposição hormonal Previne, protege? né? Previne, né? Então, assim, existe muita história me disseram, me falaram, fulano falou que eu nunca poderia. Infelizmente, alguns médicos falam Isso isso que eu para ia os falar. Às vezes é pacientes. um médico de outra especialidade que dá uma informação que é equivocada, né, para o Equivocada. paciente. E tem um exame para a gente fazer para saber se câncer é hormônio dependente? Como é que o paciente descobre se o câncer dele é hormônio dependente ou não? Qualquer câncer de mama, a gente considera contraindicação, sendo ele estrogênio, né, responsivo ou não. Então, assim, câncer de mama é contraindicação. Câncer de endométrio é contraindicação. Câncer de colo de útero, não. Mas câncer de endométrio, né, do corpo do útero, sim. Câncer de ovário, só um tipo. Pela biópsia, a gente consegue o tipo endometrioide. Certo. Então, não pode. Mas linfoma, leucemia, câncer de intestino, câncer de tireoide não são contraindicações para reposição hormonal. E outra coisa que não é contraindicação é câncer na família. As pessoas têm muito essa ideia, doutora, eu não quero fazer reposição porque minha mãe teve. Então, assim, o que a gente sugere dependendo de cada situação? Ou seja, uma mulher que chega e fala, doutora, na minha família teve câncer de mama, minha mãe, minha avó, minha irmã, ou seja, há uma história familiar importante e a gente indica nesses casos, não é uma pessoa só. A gente indica fazer a avaliação genética. Hoje em dia tem, né? Elas passam por um geneticista. E esse geneticista vai avaliar, ou eu própria já posso pedir o teste genético, mas eu confesso que eu prefiro mandar para um geneticista, porque o geneticista ele vai avaliar com mais clareza, eles fazem a árvore genealógica, ver quem teve, quem não teve. É excelente passar pelo geneticista, só em quem tem esses casos bem presentes na família. E eles podem fazer os testes genéticos. Só que a gente já sabe que em torno de só 10 a 15% dos cânceres têm origem genética, origem familiar. A maioria não tem nada a ver com a sua família.
Então, assim, tem que tranquilizar a mulher em relação a isso, Uhum. né? Em relação ao exercício que você Aham, perguntou, né? sim. O exercício físico, ele modulado específico para cada mulher, ele organiza a parte hormonal. Ele tem essa função também. Só que às vezes, por exemplo, se a mulher está realmente no climatério e ela faz uma reposição hormonal, a resposta do exercício vai ser mais rápida. É como a doutora Bárbara falou. A mulher, ela vai ter, não que ela não consiga, mas ela vai ter que ter muito mais disciplina, muito mais atenção e uns obstáculos maiores. Ela vai ter que se esforçar ainda mais. Mas quando você faz multidisciplinar, tá tudo regulado, a parte hormonal, a parte nutricional, vitaminas, tá tudo ok. A resposta do exercício é extremamente rápida e fica muito mais fácil. Bom, é muito importante a gente ter, né, essas informações, porque a gente sabe que, embora exista uma enxurrada de coisas na internet, nos perfis aí, nem sempre a informação que está lá é a informação correta, né? É, Às vezes é a informação mais bonita, né? Mas não é a esse ideal. não é ideal. Então, existe vida, né? Ou mais, Após. a informação mais fácil também, né? Isso, é aquele atalho, né? É, Não tem tanto. Existe vida após a menopausa, né, doutora? Existe. Claro! A gente tem que normalizar Nossa! também um pouco, né? Aquilo que a gente estava Sim. conversando, que às vezes as mulheres acham que porque existe hoje mais conhecimento, a reposição hormonal, que também a gente pode não passar por isso, não existir a menopausa. Não. É a gente entender que a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor se a gente atenta para esses pilares que a gente falou. E eu acho que diagnóstico, na medicina, diagnóstico é tudo. A melhor coisa é a gente saber o que a gente tem. E ter a conduta correta para aquilo que a gente tem. Então, quando a gente entende que a gente está passando pela menopausa e toma as atitudes corretas para lidar com a menopausa, a gente vai passar bem pela menopausa. Não é que a gente não vai querer não passar pela menopausa, porque isso não é possível. Então, algumas mulheres querem também um milagre de não passar, não sentir nada. não, E não é necessário isso. Na verdade, a gente tem que normalizar a menopausa, Faz Sim. parte do né? ciclo da Faz vida, parte do né? ciclo da Eu- vida. E eu vou falar, depois que você organiza a sua vida com a menopausa, é muito bom, porque não tem nada melhor do que a sabedoria da maturidade, na minha opinião. Eu não exatamente. troco meus 52 pelos meus 25, mas a gente tem que entender que esse turbilhão precisa ser entendido, precisa ser tratado, a gente precisa ter um suporte, na verdade, né? A gente precisa ser acolhida nesse Uhum. momento. Eu acho que é isso, né, Tati? Exatamente. Com certeza. Eu lembro de uma das falas da doutora Tatiana em um dos eventos que a gente fez, falando sobre os ciclos, né? Inclusive trazendo essa discussão sobre como as pessoas que estão à nossa volta entendem ou percebem o nosso comportamento naqueles momentos ali mais difíceis, né? Como que a gente passa essa mensagem para o marido, para os filhos, para alguém que está mais próximo da gente, que vai sentir, né, o efeito disso, seja no nosso comportamento, na nossa irritabilidade, né? Enfim, como que a gente passa isso? Porque é importante que eles entendam o que a gente está Pra gente não passando, ouvir né? aquela frase, né, horrível, tipo assim, ai, tá na menopausa. Isso é Ah, menopausa, né? Exato. Que é muito ruim a gente Ou ouvir está isso, na né? TPM, Essas frases são muito ruins de se ouvir, né? Ai, você tá na TPM, né? É muito pejorativo pra gente ouvir isso, né? Mas Exato. Irrita acho mais. que conhecimento, né, gente? Conhecimento é tudo. Exatamente. O que acontece é que muitas vezes a própria mulher não se conhece. Como é que as pessoas ao redor dela vão fazer aquela gentileza de conhecer algo que ela não conhece? Então, a mulher chegar e, às vezes, tem um papo bem direto com o marido, com os filhos, chegar e falar: olha, mamãe, ou então, meu bem, é o seguinte, eu estou passando por umas mudanças hormonais. Se você me vê um pouco irritada, talvez realmente. Ou então, no momento que a mulher percebe, ela percebe, doutora, tem hora que eu explodo com meus filhos e depois eu chego, mas, poxa, meu filho nem fez nada tão grave. Aí, nessa Uhum. hora, acho que cabe a mulher chegar para o filho e falar: filho, olha, mamãe extrapolou, foi desnecessário, não merecia tudo aquilo. Eu peço desculpa, a mamãe está passando por umas mudanças hormonais. Então, eu quero que vocês entendam, vai passar. Porque é isso, gente, o climatério vai passar. A menopausa, ela não passa, mas ela estabiliza. Porque eu não vou passar a minha vida inteira no climatério, mas eu passarei minha vida inteira na pós-menopausa. Mas aquela fase de turbilhão vai passar e ela vai ficar mais estável e tá tudo bem.
Acho que a gente também, eu acho que é isso, a gente tem que normalizar uma fase diferente, só isso. Nada além disso. Porque eu acho que a gente sempre está buscando, a sociedade de hoje, a gente quer buscar o corpo dos 20, né? A disposição dos 20, a criatividade dos 20. E eu acho que realmente a gente tem que curtir cada fase com o que ela tem de bom e ruim. É lógico, a maturidade vem, né, Bárbara? Aquela sensação de dizer o seguinte, hoje em dia a maturidade traz aquela tranquilidade e a gente usufruir disso, só que tudo vem com prós e contras. E a gente tem que saber driblar os contras, mas normalizar. E eu acho que essa questão de você falar para os seus filhos, falar para o seu marido, às vezes realmente gritou com o marido desnecessário, ele nem fez uma coisa tão grave. Às vezes fez, mas às vezes não fez. Então você chega e fala: ai, desculpa, realmente estou passando por isso. Então, jogo aberto, dentro de casa, porque é dentro de casa que eles vão sentir mais. É. Porque no trabalho, normalmente, a gente consegue disfarçar. Mas Ele em se casa policia, né? Precisa, né? é necessário. Mas Em em casa a gente casa. precisa é quem a gente é também. mesmo. Isso, então acho que é isso, gente. A mulher se conhecer e ela passar isso para as pessoas que ela ama, para as pessoas que convivem com ela. Não tem segredo. Não tem segredo. É jogo limpo. É falar a verdade, né? É, realmente é um período assim de muito turbilhão na cabeça da gente, né? A gente tem que lidar com muitas coisas durante Mas eu as concordo fases, né? Mulher de fases, né, É. Tati? eu concordo com a Bárbara, que pode ser uma fase excelente se você conseguir gerenciar, manter bons hábitos. E aí você e traz essa maturidade e essa assertividade para essa fase. E eu gosto de falar para as minhas alunas, né? O melhor momento é o agora. E o que você pode fazer para que você possa se sentir cada vez melhor e ter melhores resultados? E não ficar olhando só lá para trás, né? Tipo Exatamente. assim, ah, eu E nem quero olhar só os contras. Você isso. gerencia os contras e verifica o que você tem de melhor. O que a gente tem de melhor nessa fase? A Eu tenho maturidade? um artifício lá com meu marido que é assim, eu fiquei com a gente esqueceu de falar de uma coisa que é a memória, né, Tati? A Aham. memória fica péssima, né? Então a gente esquece muita coisa. Nossa, E eu gente. esqueço muitas coisas abertas. Eu abro o armário, não fecho. Eu pego uma coisa, deixo no lugar, esqueço outra. E aí ele fala assim, Bárbara, não é possível. Você tá. E na minha família tem história de demência. Minha mãe tem demência. Ela fala, você tá igual a sua mãe, você tá com demência. Eu falo, não, eu não tô. Eu tô na menopausa. É assim mesmo. Ele, Isso. mas todas as mulheres vão passar por isso. Aí eu pego uns artigos científicos, sabe? Assim, aqui, ó. O índice. Aí eu vou mostrando. Você pega umas reportagens, fala assim, aqui, ó, as Isso. mulheres passam por isso. Tenha Então, né, às vezes paciência. a gente mostrar que não é só você que tá, não é só ele que tá passando por aquilo, né? Ele não Isso. é o único homem que tá sofrendo aquilo. É uma coisa que é natural das mulheres. Mas todas as mulheres passam por isso. Eu falo, uma boa parte das mulheres passam por isso. Você não é o Sim. único homem que tá sofrendo. Então, é a gente meio que trazer ele para uma comunidade, né? Assim, então, olha, É. vai passar. Então, é a gente realmente fazer o que a Tati falou, né? Fazer daquele momento, trazer um pouco de humor até, né? Exato. Não trazer tanto peso, trazer um pouco de humor. Eu acho que Exatamente. quando eu consegui trazer um pouco de humor, sabe? Não me chatear com a chateação dele, né? Dizer Uhum. assim, olha só, é E isso. essa leveza, né? Esse humor, essa leveza, eu acho que a gente tem que trazer também para as mulheres, né? Para não ser aquele É. peso, meu Deus, você meio que rotulou, climatério, menopausa. E a mulher já pensa no mundo, tipo assim, Obscuro. obscuro, tipo uma estrada super cinzenta. E eu acho que não, acho que a gente tem que trazer essas informações exatamente com essa leveza para dizer, todas nós vamos passar por isso. E essa questão dos maridos, da família, a Nath falou do conhecimento. Para mim foi fantástico meu marido ter assistido um evento do Saúde 360 Graus. A gente tem que Porque levar os maridos, né, gente, pra assistir. exatamente, porque o conhecimento salva. É verdade. Eu até acho que ele fez uma pergunta pra Tatiana no dia do evento Foi. lá. Serve uma cervejinha lá e chama os maridos. É Vai uma lá. boa ideia. Vai ter show da Márcia Martins no olha, próximo. Mas é isso, acho que o marido, os filhos saberem da realidade, gente, tem coisas realmente que não tem segredo, né? É a mesma coisa do óbvio. Às vezes eu falo, gente, será que eu falo coisas bem óbvias no meu Instagram? Porque eu falo tanto que nada substitui o básico. Que, né, que você Uhum. precisa desse quarteto aí.
né? Que é dieta, sono, atividade física e controle de estresse. E eu falo, será que eu tô sendo óbvia? Mas a gente vive num mundo em que o óbvio precisa ser dito. Então, assim, realmente a gente chegar para a paciente e contra a maré do atalho, e contra a maré do fácil. Então, acho que o papel da gente é chegar e falar, ó, é assim que acontece, mas sem isso, você não vai ter benefício do outro lado. E é isso, nada substitui o básico. E com a maturidade que eu estou chegando também, cada vez eu tenho mais essa certeza, que nada substitui o básico. Nenhum comprimido substitui dieta, treino, exercício e controle de estresse. Nenhum. Você pode procurar e você nunca vai achar e você vai sempre ser insatisfeita, porque você não vai achar. Então você vai viver em busca e não vai achar. Então é o conjunto todo. Então, olha só, resumindo, busque alternativas a partir dos 40, peça ajuda para seu endócrino, para que você tenha gerencie o envelhecimento, faça exercício físico, tenha uma boa alimentação, durma bem, gerencie o seu estresse, controle o seu emocional. Acho que resumindo é isso, mas não deixa para só procurar o seu médico quando você entrar, você já sentir esses sintomas mais graves, né? E acho que Tati falou uma coisa muito importante, que é não busque atalhos, busque especialistas, não brinque com sua saúde. Porque, assim, a rede social é um campo sem lei, né, Tati? Assim, é muito fácil qualquer um chegar e falar Sim. qualquer coisa. E é um lugar onde eu vejo, às vezes, crianças falando sobre, dando dicas de skincare. Que autoridade uma criança tem para dar dica de skincare? E agora, extrapole isso para uma influencer, com todo respeito às influencers nas suas áreas, mas pensa uma influencer dando dica de reposição hormonal. Uma coisa que é tão séria, hormônio é uma coisa muito séria. Então, só busquem, tenham respeito pela saúde de vocês. Busquem especialistas, né? Especialistas. Procurem pessoas que realmente não brinquem com a saúde, porque quando você tem um distúrbio hormonal, organizar é muito difícil, né, Tati? Não é Com brincadeira. Então, assim, só esse cuidado você tem que ter. A saúde é o maior bem que a gente tem. E a gente só sabe quando perde. Então, não deixe chegar no ponto de perder a saúde para procurar alguém com autoridade para consertar. Eu acho que isso é Tipo, não muito injete importante. qualquer coisa em você. Pelo amor de né? Deus, né? Porque é a gente colocando não sei quantas mil coisas nos implantes, com bioestimulador, com preenchimento, com isso, com aquilo. Eu falo, né? Então eu falo, gente, calma. E A nem gente- sempre com o especialista adequado, né? Porque tá Não, esse é sim o de caso. A pessoas gente tem fazendo visto, isso. por exemplo, extrapolando um pouquinho o assunto, pessoas desenvolvendo insuficiência renal por conta de hipercalcemia, por conta de implantes, por exemplo, de PMMA, em excesso. Então, isso é sério, você não pode comprometer a sua saúde por uma questão estética. Então, a gente tem que, né, assim, respeitar o nosso corpo, né, respeitar a nossa saúde. Então, acho que tudo tem um limite que a gente tem que entender, que eu acho que como médicas que estamos aqui, né, falando de medicina de saúde, a gente tem que nosso corpo é um templo, então a gente tem que respeitar isso. Então procure especialistas, né? Acho que você tem que separar o joio do tenha bom senso, tenha E eu, critério. eu falo também, eu gosto de falar para as minhas alunas, meus alunos, que você cuidar da sua saúde, o investimento é muito menor e melhor do que você ter que cuidar da sua doença. Com certeza. Eu falo muito para os pacientes, para de ficar comprando brusinha, que a gente brinca, né? E paga um personal, né? Vai, faz o que... Porque a mulher que chega no climatério, que nunca malhou, ela não vai conseguir ir para uma academia, ficar solta lá, né? Então eu falo muito, Sim, invista nisso, invista em você, numa com terapia, né? No personal, para quem pode, É é óbvio, cada investimento, não realidade, tem. mas é um investimento que vale muito a pena, né? Olha só que coisa curiosa, né? Eu passei por isso. Há muito tempo, eu sempre treinei num estúdio que tinha um personal group. Ele eram 4 ou 5 pessoas com personal, mas tinha um treinamento ali diferenciado, né? E aí, por uma questão de logística, eu acabei saindo desse estúdio e fui para uma academia mais próximo da minha casa. Mas aí a academia, né?
eu mesmo que eu leve o treino que a Márcia prescreveu para eu lá treinar, eu me sinto solta naquele ambiente, assim, eu falo, gente, eu preciso da pessoa aqui do meu lado, dizendo como é que eu tenho que fazer, como é que, o que que é mais, corrigindo, né? Porque realmente faz um exercício errado, vamos lá, que a idade também, Sim, né, contribui para você Tem uma ter uma lesão. lesão de forma, né, mais rápida, enfim. Realmente é isso, precisa. Então, é, especialista é tudo que a gente precisa nessa fase, não é exatamente. verdade? Eu falo a mesma coisa para os meus pacientes, a Tati. Às vezes o paciente valoriza tanto uma bolsa de grife, né? Isso. E que tudo bem, né? Mas paga uma fortuna por uma bolsa, por um sapato, por uma roupa. E na hora de dar o melhor para si, para sua saúde, contabiliza, né? Barganha. Então, É. vale mais uma coisa material do que a sua saúde. Vale, tem mais valor né, uma bolsa do que você mesma. Então, Aparência, né? que valor é esse, né, que você tem? É, Então, acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo muito as pessoas fazerem isso, barganharem a sua saúde e valorizarem muito os coisas valores materiais, são um né? tanto quanto Então, invertidos, né? ok, você pode ter o que você quiser de material, mas faça o mesmo por você, né? Então, Isso. E não busca atalhos, né? Essa questão do atalho é muito importante. O mundo de hoje que é o imediatismo. As pessoas querem para ontem, elas não querem emagrecer por um processo, elas querem emagrecer para ontem. Então, elas querem ter a pele perfeita para ontem, elas querem ter músculo para ontem. Então, calma, gente, é um processo e é contínuo, é para sempre. É, e se você não tinha hábitos, né, que poderiam te entregar isso como resultado ao longo da vida, e você ligou, né, deu clique agora, é muito mais difícil, né? Você claro. conseguir Sim. recuperar esse tempo, né? Bom, a gente tá chegando no final, foi maravilhoso, né? A gente tem assunto aqui para falar mais umas 3 horas, né? Tem. Mas eu queria agradecer demais a participação de vocês e dizer que esse foi apenas o nosso primeiro episódio. Nós teremos muitos outros com a participação da doutora Bárbara, da doutora Tatiana, a Márcia também aqui em outros momentos. Queria pedir para vocês deixarem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. A nossa proposta é essa, tratar da saúde da mulher de uma forma holística, 360 graus, com as diversas necessidades que a gente tem, né, nesse processo e trazer sempre pessoas com autoridade para falar sobre o assunto e dar para vocês as melhores informações. Então, curtam os nossos conteúdos, acompanhem a gente nas redes sociais e a gente vai ter muita informação importante para passar aqui para todos vocês. Queria agradecer. Vocês querem deixar aqui uma palavra final para essas mulheres que estão nos assistindo, que estão entrando nesse processo do climatério, menopausa, e como vocês falaram, não é o fim de um ciclo, na verdade, ele é, né, uma continuidade no ciclo da nossa vida, é uma fase importante, e que a gente vai passar mais tempo nela do que as fases anteriores, né? É O que E a vocês verdade. diriam para tendência é essas essa. mulheres? É Exatamente. verdade. Acho que é assim, a gente está no mês da mulher, né? Março, mês da mulher, então a gente tem que pensar isso, que é o autocuidado, o amor próprio, a autoestima, é cuidar de si, cuidar da saúde, né? E se colocar sempre em primeiro lugar. A gente cuida do outro, é a partir do momento que a gente cuida primeiro da gente. Então, acho que é pensar nisso. E a gente, nós mulheres, a gente tem essa. Muitas vezes eu percebo isso. Você quer cuidar do marido, você quer cuidar do filho, você quer cuidar da casa, do seu pet. E quando você olha para si, você deixa para depois. E não, se você se cuida, se você olha para você em primeiro lugar, se você é aquela pessoa que é a mais importante para você, você consegue fazer tudo, todo o resto com muito mais eficiência e melhor. Então, se priorize. O recado que eu tenho, coloca você em primeiro lugar, nas suas decisões, nas suas ações, se cuida. Bom, e o meu recado é esse: se conheçam, aproveite cada fase, cada ciclo da sua vida da melhor maneira possível. E a reposição hormonal está aí para ajudar, porém, sem esquecer o mais importante, que é o básico. Então, é esse lema que eu sempre gosto de passar para as mulheres: o básico bem feito e uma dosezinha de hormônio. E uma dica que eu acho bem, que eu faço, que eu coloco para mim, que é muito mais fácil quando eu chego na médica para verificar como é que tá todo o meu histórico, eu anoto dia a dia. O que está acontecendo? Eu tenho ali um relatóriozinho do dia do ciclo, como é que eu estou me sentindo,
Excelente. Isso aí a gente chama de diário da perimenopausa. Isso. Menopausa não precisa tanto mais, né? Porque está mais estável. Mas isso aí é uma dica excelente, Márcia. Não, é fantástico. Esses dias eu observei que na fase depois que eu ovulo, na Fase lútea. na fase lútea, o meu sono piora. E aí, eu já falo, né? Para quem me acompanha, já vai ajustar ali, provavelmente progesterona, tá um pouquinho, tem que aumentar um pouquinho, enfim. A gente podia lançar uma campanha diário do climatério. É isso, é um diário. Isso. Porque isso aí passa muito essa ideia, porque essas oscilações, isso vai ajudar muito o médico que te acompanha a dizer, então ela precisa que uma suspeita aí é de progesterona, né? Então é aquela coisa, é isso aí que quando a paciente chega bem informada para o médico, é outro tipo de consulta. É uma consulta assim que a chance da gente acertar como médico é bem maior. Então por isso que eu falo, no fim de tudo, cada paciente é responsável por sua saúde. Não delegue sua saúde só para o médico. É incapaz, em 1 hora de consulta, a gente conseguir tirar tudo, por melhor que seu médico seja. Dica de ouro, né? Já vou adotar, tá? Isso. O diário. Vou fazer uma campanha diária da perimenopausa. Gente, é fantástico. Eu já faço isso já, acho que uns 10 anos já. Isso. É fantástico. Eu coloco, se chover, o tempo, humor. Aí eu faço uma correlação. É bem interessante. Porque aí, quando você for no médico, você fala, ó, nesse momento, não dá para ele ver tudo, né? Mas aquela coisa assim, ó, no momento que tá me incomodando é isso, nessa fase tal, nesse dia tal, vamos ajustar aqui, né? E fica tudo mais fácil. Exatamente. Você consegue perceber exatamente de quanto em quanto tempo tá seu ciclo. Isso. E é isso. A dica também que eu dou para as mulheres aí é conheça os seus ciclos menstruais. Para quem tem ainda, né? Para quem tem. Então, para você que tem ciclo menstrual, anota. Tem aplicativos ótimos. Anota. Ele fala muito sobre você. Mais uma dica de ouro, né? É. Então, assunto para mais de metro, né? Que a gente tem aqui para muitas horas. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Acho que foi ótimo o nosso bate-papo aqui. A gente, com certeza, como eu já falei antes, teremos outras oportunidades de compartilhar conhecimento e ajudar mulheres que têm dúvidas, né? Que estão nesse processo. Eu aprendi muito aqui, nesse momento, nessa pouco mais de 1 hora que a gente está aqui conversando. Então, muito obrigada, meninas. E é interessante para quem está assistindo a gente, façam perguntas, porque todos nós vamos responder, fazer questão de responder. Isso aí. E sigam nas redes sociais também, doutora Tatiana, doutora Bárbara, Márcia Estudo MF Personal e também o Saúde 360. Saúde 360 graus escrito, né? BR. Obrigada, gente. Muito bom.